Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Que todos tenham um dia, uma semana e um mês poderoso, extraordinário. Assim será em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, com toda a fé, vamos entrar na presença do Senhor. Sempre estou de pé. Não perdi a visão. Sempre tenho fé para buscar a solução. Não luto minhas guerras confiando em minhas táticas, pois eu sei que tenho Deus que é perfeito e não falha. Eu tenho uma palavra de vitória liberada para sempre sobre mim, mesmo quando tudo mostra estar perdido. Eu sei que não é o meu fim. Posso ser tentado, mas nunca vencido. Sou servo do Deus indestrutível. Ele tem para mim um plano perfeito. E fará se reverter tudo que não tem mais jeito. Eu tenho uma palavra de vitória liberada para sempre sobre mim, mesmo quando tudo mostra estar perdido. Eu sei que não é o meu fim. Posso ser tentado, mas nunca vencido. Sou servo do Deus indestrutível. Ele tem para mim um plano perfeito. E fará se reverter tudo que não tem mais jeito. Hoje vou erguer a bandeira da vitória. Deus irá fazer reverter toda a história. Hoje vou erguer a bandeira da vitória. Deus irá fazer reverter toda a história. Hoje vou erguer a bandeira da vitória. Deus irá fazer reverter toda a história. Hoje vou erguer a bandeira da vitória. Deus irá fazer reverter toda a história. Posso ser tentado, mas nunca vencido. Sou servo do Deus indestrutível. Diga. Ele tem para mim um plano perfeito. E fará se reverter tudo que não tem mais jeito. Posso ser tentado, mas nunca vencido. Sou servo do Deus indestrutível. Ele tem para mim um plano perfeito. E fará se reverter tudo que não tem mais jeito. Com seus olhos fechados, a mão no seu coração, vamos falar com Deus. Ó meu santo e poderoso Deus de Israel, Senhor, aqui estamos nós, 100% na dependência do Senhor, prontos a fazer o que cabe a nós, mas inteiramente dependentes do Senhor. Nós aprendemos com a Tua palavra que sem o Senhor não podemos fazer nada. João nos revela isso. Mas também aprendemos que quando estamos no Senhor, na videira verdadeira, nós damos muitos frutos. Vivemos uma vida altamente frutífera. E é isso, Senhor, que cremos. É isso que queremos. Eu peço, meu Senhor, abençoe. Hoje é 1º de junho. Estamos iniciando mais um mês. E eu peço a Tua graça, a Tua unção, o Teu favor
sendo derramado sobre a vida de cada um. Meu Deus, todas as pessoas que estão no templo, todas as pessoas que estão em casa, todas as pessoas que estão no trabalho, nas ruas, todas as pessoas que estão, Senhor, em outros estados ou em outros países. Eu quero pedir, Senhor, abençoe todos aqueles que nos acompanham. Eu peço um mês extraordinário, um mês poderoso, um mês de crescimento, um mês de progresso, um mês de portas abertas, um mês de realizações, um mês de concretizações, um mês de milagres, porque nós sabemos, meu Deus, que o Senhor pode operar de forma surpreendente. O Senhor é aquele que opera infinitamente mais, infinitamente maior do que pedimos ou pensamos, e esta é a nossa fé. Não há nada difícil para que o Senhor faça. Ó meu Deus, basta uma palavra do Senhor e o que não existe passará a existir, o que não aconteceu acontecerá. Esse pode ser e tem tudo para ser, e nós vamos profetizar que seja o melhor ano, o melhor, já pela nossa fé já é o melhor ano de nossas vidas, independente do que esteja acontecendo. E eu peço, meu Deus, que esse seja o melhor mês do ano até então, Senhor. Abençoe, porque o teu poder não está limitado, meu Pai. Não há limitações para o teu poder. Ó meu Deus, o teu poder não está em isolamento, não, Senhor, está em restrição de maneira alguma. Nada pode impedir o teu agir. As tuas mãos não estão encolhidas para que o Senhor não possa abençoar, meu Deus. Os teus ouvidos não estão tapados para que o Senhor não possa ouvir. Meu Deus, abençoe, Senhor, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Eu peço, meu Deus, Senhor, ouça a nossa oração nessa reunião, ouça o nosso clamor nesta segunda-feira. Ó meu Deus, nós começamos bem o nosso mês, começamos na tua presença, buscando do Senhor direção, visão, revelação, entendimento, discernimento, graça, favor, poder, porque nós sabemos que tudo isso é a diferença em nossas vidas, Senhor. O Senhor pode realizar realmente coisas surpreendentes. Então eu peço, Senhor, abençoe o mês de junho, abençoe cada pessoa que vai estar conosco, abençoe, meu Deus, Senhor, dê direção a ela, dê ideias, dê projetos, dê sabedoria, dê inteligência, dê discernimento, abençoe, meu Deus, mas principalmente, derrama da tua graça, derrama da tua unção, derrama do teu favor sobre a vida de cada um. Eu entrego a direção dessa reunião ao Senhor, assumo o controle dela, e que todos nós possamos sair daqui grandemente, poderosamente abençoados, e para um mês realmente extraordinário, o melhor mês do ano até então. Esta é a nossa fé. Assume, Espírito Santo, a direção de tudo. Eu entrego a direção ao Senhor, assumo o controle, pois a partir desse momento está tudo nas tuas mãos, e controle absoluto. Amém, amém e amém. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga aí, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas, porque é Ele que pisará os nossos inimigos. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão no templo, todos que estão em casa, todos que estão no trabalho, aonde quer que você esteja, que a unção, que a graça, que o favor do Senhor seja derramado sobre a vida de cada um de vocês. Que todos, eu achei maravilhoso o dia 1º de junho, cair numa segunda-feira, né? Já vamos começar com tudo, começar com toda a força, com toda a determinação, começar profetizando que junho será um mês surpreendente, um mês poderoso, um mês extraordinário, um mês, coincidentemente eu tinha gravado nas orações, tanto para o meu canal, como o canal da Bispa, eu gravei das 3 pescas bíblicas, e depois entra lá no canal, vai lá, assiste, e tenha com você para que você possa fazer essa oração. Nós falamos sobre isso a semana passada, e essa deve ser a oração de cada um, porque como falamos e mostramos aí, Deus, Ele tem muitas formas de agir,
Ele é multiforme. A Bíblia diz isso. Então, o Senhor não está em isolamento, né? O nosso Deus não está em isolamento. O poder dele não está restrito, né? Não está operando em 20% nem 30%, tá bom? O poder de Deus, diga comigo, o poder de Deus não está operando em 20% ou 30%. Você sabe que é o número da aglomeração de pessoas que pode entrar nos lugares, né? Então, como a igreja é a média de 30%. Não, mas o poder de Deus não está operando nessa porcentagem. O poder de Deus está operando em 100%. 100%. Diga comigo, o poder de Deus, aliás, Deus está operando com força total, com 100% do seu poder. Diga, e é assim que Ele vai agir na minha vida. Diga, o mês de junho será um sucesso, o mês de junho será uma bênção, será o melhor mês do ano até então, porque daqui para frente cada um melhor do que o outro, em nome de Jesus. Creia nisso, acredite nisso. Eu tenho recebido, gente, muitos testemunhos maravilhosos, vou ver se dá para colocar alguns aqui hoje, falando da pesca que nós trouxemos a semana passada. Não é a mensagem de hoje, mas eu quero que você tenha isso com você e ore com essa sabedoria. Tanto é que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar, né? Então o Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nos foi ensinado. Lembre-se que a primeira pesca maravilhosa, os pescadores tinham tido uma noite, uma pesca sem sucesso, sem resultado algum, e vem Jesus, entra em um dos barcos, escolhe um dos barcos. Eu disse ainda semana passada que tem um porquê ele tem escolhido aquele barco. Certamente ele escolheu o barco do Pedro pela sensibilidade de Pedro, por saber que Pedro seria capaz de fazer aquilo que ele determinaria que fizesse. Então Pedro era um cara ousado, um cara precipitado por um lado, mas um cara extremamente ousado. O Senhor entrou no barco, fez o sermão, abençoou a vida de muitas pessoas através daquele sermão e disse: leva o barco a alto mar, mostrou aonde lançar as redes. Eles lançaram e as redes voltaram transbordando, ao ponto de ter que chamar os outros barcos, e encheram ambos os barcos, ou todos os barcos ficaram cheios. Pesca esta que foi um fracasso horas anteriores, e algumas horas após um sucesso no mesmo lago, um sucesso no mesmo barco, com as mesmas redes, com os mesmos pescadores, com resultados extraordinários, surpreendentes. A segunda pesca é Jesus chega após a sua ressurreição. Ninguém sabia que era Jesus. Eles estão a 90 metros da praia, e a 90 metros o Senhor aparece e fala com eles, pergunta se eles têm alguma coisa para comer. Eles dizem: não temos nada. O Senhor disse: lança as redes do lado direito. E eles lançaram as redes a 90 metros da praia, uma alto mar, a outra a 90 metros, e as redes vieram cheias. Tinham 153 grandes peixes, que é o que nós falamos. Esses 153 grandes peixes pode ser 153 clientes, 153 vendas, 153 contratos, 153, os 153 que você necessita. Amém? Depois vem e perguntam assim: o mestre de vocês não paga imposto? Paga, claro. Aí o Senhor vem a Pedro e diz assim: lança o anzol em alto mar, e o primeiro peixe que você retirar vai estar lá na boca dele. Tira o dinheiro de lá, as moedas de lá, e vai lá e paga o meu e o seu imposto, para não escandalizar. Então, aquele único peixe resolveu aquele problema, foi suficiente para sanar aquele compromisso. Então, o resumo da história: seja um cardume, seja um verdadeiro cardume, seja 153 grandes, seja um cardume em alto mar, seja 153 grandes peixes a 90 metros, que está aí pertinho de nós, ou seja, aquele que resolve o teu problema. Sabe aquele um que é aquela venda, aquele negócio, aquele cliente, aquela porta, aquela ideia, aquele projeto, aquela situação que vem e resolve a tua vida. Amém? Então isso é para você orar. Senhor, o Senhor pode. E é a pergunta que eu fiz, né?
qual que você vai fazer? Você vai lançar em alto mar? Você vai lançar 150 a 90 metros da praia a sua rede? Ou você vai lançar só o anzol? Qual que você vai fazer? Qual? Os 3? Então faça. E sabe o que é os 3? Sabe o que é os 3? Eu não sei, quer ver? Olha que coisa legal. Coloca aqui para mim aquele testemunho da Isânia, uma coisa assim. Coloca aqui, por favor, da reunião de segunda-feira passada. Ela estava aqui na reunião. E o quanto é importante, ó. Gente, tudo bem? Bom dia, bispo, tudo bem? Eu venho aqui fazer um testemunho da minha semana, que foi maravilhosa. Para quem não sabe, né, eu tenho uma loja virtual faz alguns meses, né? E assim, depois da pandemia, ela deu uma decaída porque a gente não estava tendo quase fornecedor, tudo. E as vendas caíram lá embaixo. A gente não estava tendo condições de vender, de sair. E assim, a previsão era bem ruim, né? Aí eu fui bebendo do Espírito, tenho assistido todos os cultos online, né? Tenho ido na igreja, né? E assim, tudo que tá se passando pra gente, a gente vem recebendo, né? Como que não só escutando, mas bebendo e se alimentando daquilo, né? E aí o que aconteceu? Na segunda-feira assisti o culto e assim, aquela palavra entrou em mim assim, de uma forma muito forte, né? Parecia que cada palavra vinha da boca diretamente de Deus, falando no meu ouvido, e aí eu comecei a fazer declarações que tivesse novos clientes, que tivesse vendas, que acontecesse um milagre naquela hora. E surpreendentemente foi assim, um espetáculo, né? Assim que acabou o culto, acho que nem deu tempo de acabar, o meu celular começou a disparar em mensagem, disparar mesmo. Foi uma coisa assim que me deixou assim super surpreendida, né? Eu até achei que fosse alguma família, alguma pessoa falando comigo, né? E eu comecei porque a família a olhar que insiste, no celular, né? assim, sabe, a família quando tenta insiste. Choveu de mensagem, um monte de mensagem de pessoas que eu nem conhecia. Eu não tinha feito anúncio, eu não sabia de onde vinham aquelas pessoas, mas eram clientes perguntando de roupa, de peças, de coisas assim, sabe? Tudo cliente novo, tudo cliente novo. Foi transbordando assim de clientes, de coisas, de pessoas e perguntando. E aí por final eu entrei assim, não conseguia nem responder, tanto de mensagem começou a ter. E aí que aconteceu? Essas clientes era de um condomínio do Dama, e uma amiga minha disse que estava em oração também. E na hora da oração ela veio na cabeça dela para colocar algumas peças minhas no grupo do condomínio. E assim que colocou, começou a disparar de gente a querer comprar. Eu tive muitas vendas essa semana, graças a Deus, assim, foi muito bom mesmo. Eu só tenho a agradecer por tudo que vocês estão fazendo, que vocês estão alimentando o povo, que está assim, precisando muito. E eu tenho certeza que Deus vai recompensar cada um de vocês, principalmente você, bispo, que vem trazendo, que vem se dedicando a gente. E eu sei que assim, esse ministério para mim foi perfeito. Eu não tenho que falar, sabe? Tenho me erguendo a cada dia, cada palavra que vem é surpreendente. Eu tenho só a agradecer. Obrigado Deus em primeiro lugar, obrigado vocês por tudo. Um beijo. Amém? Para Jesus. Olha que legal. Você vê, sem perspectiva, estava aqui, orando, profetizando, fazendo as declarações. Enquanto ela estava aqui fazendo as declarações,
Deus moveu o coração de uma pessoa, fazer um ato tão simples, disparar e colocar umas peças dela em um grupo de condomínio, e de repente começou a chover mensagens aqui na igreja mesmo, começou a chover mensagens no WhatsApp dela, ao ponto dela não conseguir responder a todas as mensagens. E foi uma semana extraordinária, uma semana poderosa. É o poder do profetizar, o poder da oração, das declarações poderosas que nós fazemos. Por isso, eu não estou lançando palavras ao vento, tá? Nós estamos falando algo sério. Seja o cardume, seja 153, ou seja aquele que pode definir a tua situação. Qual é a nossa função? Se Deus pode, eu disse, Deus não está operando em 20% nem 30%. Deus está operando em 100%. Agora eu creio que Ele precisa da fé. Ele precisa da fé. Eu creio quanto? Que Ele opera de que forma? Dentro das restrições? Ele opera dentro das restrições? Me parece que hoje está abrindo comércio aqui. Sim ou não? Para operar em quanto? 20%? 20%. E eu creio que Deus opera 20%? Ou eu creio que Deus opera 100%? Porque Deus pode. Ele compensa. Ele cria meios. Você vê que tem tantas coisas que podem acontecer, né? Uma ideia, um projeto, uma porta, um cliente, uma atitude de alguém, ou uma atitude sua, que pode mudar completamente a situação. Eu tenho mais testemunhos como esse, maravilhosos. Mas vamos lá, vamos para a palavra. 150, cardume tem que lançar em alto mar, certo? Então vai para as redes, lança a sua rede em alto mar. 153 grandes peixes pode ser ao redor. Está aí pertinho. Bem pertinho. Que Deus pode fazer entrar. E aquele que você pesca no anzol, né? Você vai lá com todo carinho, com todo jeitinho, vai e pesca. Seja qual for, Deus pode usar para responder, para suprir todas as suas necessidades. Acredite nisso. Não quero que entre isso dentro de você. Deus não está operando em 20% ou 30%. Ele está operando em 100%. Deu uma frase, eu vou postar essa frase, tá bom? Deus está operando em 100%, não é em 20% ou 30%. Vamos lá. Por que eu senti de pegar essa mensagem hoje? Porque tem tudo a ver também com o dia 1º, tem tudo a ver com o 1º de janeiro, o 1º de junho, o mês que nós precisamos aí, que aconteçam coisas surpreendentes no nosso meio. Então eu quero pegar essa palavra, que ela também é poderosa, nos dá uma direção incrível. Na manhã seguinte, Jacó diga comigo, pegou a pedra que tinha usado como travesseiro. Imagina, a pedra que tinha usado como travesseiro. Ou seja, quando chegou ali, a situação era tão delicada que a primeira noite que ele passou e usou como travesseiro uma pedra. Não tinha uma tenda, não tinha, um conforto nenhum, estava numa situação extremamente delicada. Então usou uma pedra como travesseiro, colocou-a em pé como uma coluna e derramou o óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel, aquele lugar. Sabe o que aconteceu? Tudo é questão de fé. Se você voltar um pouquinho antes, quando ele dormiu nesse lugar, Deus deu um sonho a ele. E ele viu nesse sonho uma escada que subia até os céus e o Senhor sentado ao lado dessa escada. E anjos subiam e desciam. E Deus fez uma promessa a ele. Deus fez uma promessa que o abençoaria grandissimamente naquele lugar, que o honraria naquele lugar, e quando ele retornasse para a sua terra, ele voltaria extremamente próspero, extremamente abençoado. E ele creu. Sabe aquele sonho que parece um sonho bobo? Eu tive um sonho, e eu vi uma escada que subia, e anjos subiam e desciam. Aquilo não foi um sonho bobo para ele.
Ele entendeu que era um sonho, era algo que Deus estava prometendo a ele, e ele se agarrou àquilo. Então, quando ele acordou, ele deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Betel quer dizer casa de Deus. Então Jacó fez um voto. Diga comigo, Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, promover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. Diga comigo: e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Quer dizer, ele fez um voto com o Senhor naquele lugar. Ele entendeu que tudo aquilo era espiritual, e que para ele realmente, para que ele fosse bem sucedido e vencesse naquele lugar, ele precisava fazer uma aliança com o Senhor, ele precisava fazer um voto com o Senhor, ele precisava ser dependente, colocar Deus realmente no negócio. Vamos lá, Gênesis 29:5. 30 dias depois, ele ouviu essa frase, ó: diga-me qual deve ser o seu salário. Outra tradução diz: determina o teu salário. 30 dias depois, um mês, ele estava ouvindo essa frase: determina o teu salário. Aí ele vem e determinou o salário. Ele determinou o salário. A princípio ele começou a trabalhar pela mulher amada, e o pai de quem ele trabalhava tinha 2 filhas, e ele se apaixonou pela mais nova, e ele ficou totalmente apaixonado por ela, e ele queria a qualquer custo a mão dessa moça. E aí vem uma coisa linda que diz assim: então Jacó trabalhou, diga comigo, 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram, diga comigo, poucos dias, pelo tanto que amava. Quando você ama algo, você vê que coisa linda. A última vez que eu trouxe uma mensagem sobre isso, talvez ele não gostasse de trabalhar para Jacó. Talvez ele nem gostasse do que ele fazia, mas ele gostava do resultado. Ele queria o resultado que aquilo trazia, ou que traria a ele. Às vezes, olha que coisa, né? Às vezes a pessoa olha assim e fala assim: eu não gosto disso, eu não gosto de trabalhar, eu não gosto. Mas e o resultado? O resultado a gente gosta. Uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida confortável, dá para a sua família uma vida maravilhosa. É verdade ou não é? Então a gente passa por cima de muitas coisas que a gente não gosta, e por aquilo que nós amamos. E você vê que quando realmente você ama, isso é uma coisa que tem um significado muito forte para mim. Mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. O que parecia assim: nossa, está demorando. Não, voou. Sabe por quê? Ele estava com seus olhos no objetivo. Ele estava com seu foco no objetivo. E ele não viu os 7 anos passar. Quem está entendendo, por favor? Quando você coloca os seus olhos no sonho, no seu objetivo, o tempo não parece tão longo. Porque cada dia você está mais perto. Cada dia você está mais próximo. Então a gente para de olhar o que está acontecendo agora, o que estão fazendo conosco agora, a situação que estamos vivendo agora, e colocamos os nossos olhos naquilo que é o nosso sonho, que é o nosso grande projeto. Então guarde isso aqui, que isso aqui esse versículo para mim ele é muito forte. 7 anos pareceram poucos dias pelo tanto que ele amava aquela mulher. Isso pode ser a gente pode deixar aqui tanto pela pessoa amada como por aquilo que é o seu sonho, né? Parece poucos dias, porque cada dia que passa você está tão focado nesse sonho, cada dia que passa você está mais perto dele. Vamos lá. Aí, após tudo isso, né, que ele foi enganado e tal, e aí ele trabalhou mais 7, e também pareceram como poucos dias, e aí veio de novo a pergunta, a frase para ele. Chegou um momento que ele disse assim: agora eu tenho que trabalhar para mim, eu vou cuidar do que é meu, vou trabalhar para mim mesmo. E aí ele escutou novamente a frase: determina o teu salário.
determina o teu salário, eu tenho visto que Deus tem me abençoado por teu intermédio, então determina o teu salário. E aí ele começou aquilo que a gente ensina. Ele disse, não vai me pagar nada, a partir de agora eu vou separar o rebanho, e o que nascer salpicado, listrado e malhado, será o meu salário. Então nós vamos fazer esse acordo, e para o patrão dele parecia um acordo maravilhoso, porque ele queria, diga comigo, ele estava determinado a viver por fé, porque só a fé dele poderia fazer nascer daquela forma. Seria só a fé, somente a fé. Ele não disse assim, olha, você vai me pagar X de salário. Não, ele colocou de uma forma que ele usasse a fé dele com Deus, usasse a fé, manifestasse a fé dele e Deus o honrasse. Então eu vou enxugar a leitura porque não tem como a gente ler tudo. Aí ele pega, separa o rebanho, começa a descascar varas e colocar diante do bebedouro dos animais, separar os fracos dos fortes, e ele só colocava os fortes, né? os rebanhos fortes no tempo do acasalamento, e ele queria que no tempo do acasalamento as ovelhas olhassem aquelas listras, porque ele acreditava que pudesse ter alguma, seria espécie do painel de visualização, certo? Seria aquele painel de visualização que você coloca diante de você e você olha para aquilo todos os dias. Ele fez isso até com os rebanhos. E aí, olha o que diz o versículo aqui. Assim o homem ficou, diga comigo, extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos, de servos e servas, camelos e jumentos. Cresceu, prosperou pela fé de forma surpreendente. Agora vamos para o 31. Para o 31, Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão, estava dizendo. Jacó tomou tudo o que o nosso pai tinha e juntou, diga comigo, toda a sua riqueza à custa de nosso pai. Que é outra coisa que você tem que ter imunizado, né? Você já percebeu isso, que isso acontece? Que você usa a sua fé, você busca Deus, você trabalha, você busca crescer, excelência, você paga um preço para chegar lá, e depois chega alguém e diz assim para você, você tirou tudo, você roubou, você usou de má fé, você nos lesou, isso não era seu, você cresceu porque você fez algo errado, você cresceu porque você fez algo ilícito. Sempre tem esse tipo de situação, tem ou não tem? Sim ou não? É o lugar, é o setor, é você que chegou e depois passou na frente de todo mundo, você que a tua empresa não existia, de repente você aparece e se destaca, porque Deus tem te honrado, Deus tem te prosperado. Você entra numa empresa, você entra, talvez o último, e você vem passando na frente de todo mundo e conquistando o teu espaço, e as pessoas não aceitam isso. Aí já começa a dizer que você tomou o lugar, que você prejudicou, que você puxou o tapete, e você tem que se imunizar de tudo isso. Faz assim, tem que se imunizar, não tem que dar ouvido para esse tipo de conversa, tem que, proteja, seja seletivo, ouça o que edifica e descarta o que não edifica. Aí, ele disse assim, Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes, e o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos, e lhe disse, veja que a atitude de seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus, diga comigo, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Quer dizer, Deus tem estado comigo e tem me abençoado. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo empenho, mas ele tem me feito de tolo, diga comigo, mudando o meu salário, diga 10 vezes, contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse, ou seja, o acordo comigo foi mudado 10 vezes, ele me fez de tolo, ele me enganou 10 vezes, mas o Deus de meu pai, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Quem não permitiu que ele prejudicasse? Quem? Deus, só que ele não parou de usar fé, esse é o ponto. Ele não parou, a tentativa de prejudicar aconteceu. Deus não impediu que Jacó o enganasse 10 vezes. Deus não impediu que Jacó mudasse o acordo 10 vezes.
O que Deus impediu é que a mudança o prejudicasse, que aquela situação nova o prejudicasse. É isso que eu quero que entre dentro de você. Deus não vai impedir que muitas coisas externas aconteçam. Deus não vai impedir que situações mudem, o cenário aí fora mude. Mas daí a permitir que isso nos prejudique é uma outra história. Ele é poderoso para mudar. E aí, olha que lindo isso aqui. Se ele dizia, diga comigo, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Olha que lindo. Se ele dizia assim, nós estamos mudando um acordo aqui, porque não está dando muito certo para mim, não está sendo bom para mim. Nós precisamos ajustar esse acordo. Então só o salpicado será o teu salário a partir de hoje. A partir de hoje você vai trabalhar só com salpicado. Todos os rebanhos geravam o quê? Salpicado. Se ele dizia que as que têm listras serão o seu salário, diga comigo, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. E assim aconteceu 10 vezes. Ele mudou 10 vezes e 10 vezes Deus converteu em bênção. Por quê? Diga comigo, em todas as coisas Deus age em favor daqueles que o amam. Você acredita nisso? Tem que acreditar. Em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por seu propósito. Então não tem o poder. Deus não impediu que as 10 vezes fosse mudado o acordo, mas Deus impediu que prejudicasse Jacó, porque ele não parou. Ele não deixou se levar pelas circunstâncias, ele não foi influenciado por aquela situação, ele permaneceu na fé, ele permaneceu olhando e certamente imaginando tudo aquilo que Deus havia colocado dentro dele, aquele sonho, anjos subindo, anjos descendo, era bênção subindo e bênção descendo. Vamos lá. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho. Lembra do sonho? Que eu citei? Tive um sonho, mas não é esse, mas aí em cima disso. Tive um sonho, ele está completando. E olhei e vi que os machos que fecundam o rebanho tinham listras e eram salpicados e malhados. Eu tive um sonho. E que estava acontecendo. E aí, olha a sequência. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, repita comigo, olhe e veja, que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Olhe e veja, Jacó, levante os olhos e veja, visualize que todos os rebanhos que cobrem as ovelhas, todos os machos que cobrem as ovelhas são salpicados, listrados e malhados. Continua visualizando, continua agindo a sua fé, veja o milagre, veja o teu milagre, veja a tua prosperidade, veja acontecendo quando você precisa. Não olhe para o que ele está fazendo, veja o que tem que acontecer, visualiza acontecendo de forma favorável a você. Visualiza a tua prosperidade, é isso que ele está dizendo. Visualiza a tua prosperidade, visualiza o teu crescimento, visualiza nascendo de forma a te enriquecer. Você viu que a leitura que eu fiz, ele diz que ele se tornou extremamente rico, e se transformou, ele se tornou extremamente rico como? Teve trabalho? Teve, mas fé, oração. Agiu, orou e agiu, visualizou, enxergou. E aí, olha como fecha essa colocação. Por que eu estou falando sobre isso? Estou te contando história não. Estou lançando sobre você o Espírito.
dando a receita, porque Deus não mudou. Olha como finaliza essa leitura, 13. Diga comigo, sou o Deus de Betel. Onde é Betel? Aquele lugar que ele consagrou como a casa de Deus, aquele lugar que ele dormiu com a cabeça na pedra, que ele ungiu uma coluna naquele lugar e fez um voto. Onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Sai agora desta terra e volte para a sua terra. Eu prometi que ia te abençoar. Eu sou aquele Deus, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e fez um voto comigo. Não foi simplesmente pelo poder do pensamento positivo. Aliás, se pensamento positivo mudasse a vida de alguém, puxa vida, boa parte das pessoas estava arrebentando. Porque não é isso. E naturalmente quem vive por fé pensa positivo. Naturalmente. E viver por fé é viver na dependência de Deus. É viver à luz da palavra. Sabendo que nós não contamos com sorte. Nós contamos com a bênção de Deus. E por que essa mensagem hoje? Primeiro, eu não quero que o que está acontecendo aí fora me prejudique. Então coloca Deus no negócio. Faz os teus votos com Deus. Faça os teus propósitos com Deus. Eu não posso que toda essa mudança de cenário, essa mudança toda me prejudique. Então não pare de usar a fé. Não pare. Determina o teu salário, visualiza sem cessar, vai fazer as tuas listas, vai trabalhar, vai apartar o rebanho, tira o fraco do forte, separa, faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. E Deus vai fazer aquilo que você não pode. Quem está entendendo? O poder da visualização. O que você vai enxergar? Por exemplo, hoje é dia 1º. Que junho será um mês extraordinário. Eu não sei o que você faz, mas você vai visualizar portas abertas, tudo fluindo. Pode estar um caos aí fora, tudo fluindo naturalmente para você. Tudo acontecendo de forma natural para você. Aliás, natural não, sobrenatural. Amém? Natural não, de forma sobrenatural. De forma incrível e sobrenatural. Porque Deus, Ele tem suas formas. Eu tenho um outro testemunho de uma moça aqui, que eles montaram o negócio deles e a pandemia chegou. E de repente a pandemia chegou e aí, como é que fica? Fica difícil para trabalhar. Deus colocou, vou colocar esse testemunho, coloca da moça, deixa eu ver ela aqui. Aí, uma parceria, solta aí, pode soltar. E eu venho testemunhar com muita alegria o que Deus tem feito na minha vida em meio à pandemia. Meu marido e eu abrimos uma marcenaria no mês de janeiro desse ano e logo veio a pandemia e com ela os nossos clientes, muitos deles adiaram a entrega dos móveis e até cancelaram contratos. Mas eu não esmoreci e o Senhor tem nos honrado. Eu continuei agindo a minha fé e crendo que o Senhor ia cumprir aquilo que Ele nos prometeu. E então o Senhor proveu 3 parcerias abençoadas, um construtor, uma engenheira e um arquiteto, que eles já vendem casas com móveis planejados. Prontos. Então nós estamos não só conseguindo vender em meio à pandemia, como nós temos honrado com os nossos compromissos, já que tínhamos comprado máquinas, para executar esses trabalhos, parcelado, e não tem faltado. O trabalho, Deus tem honrado e provido todas as coisas. E eu aprendi aqui no Ministério Mudança de Vida a agir a minha fé, declarar, repreender, e principalmente eu aprendi a obediência com amor, porque eu não sabia. Eu achava que eu conhecia Deus e todos esses anos que eu frequentava igrejas, mas hoje eu ando com Deus. Eu tenho muita alegria no meu coração e uma paz enorme, uma paz que realmente excede o entender. Eu sou muito grata a Deus por tudo até aqui. Esse tem sido, sem dúvida, o melhor ano da minha vida até então. Eu sou muito grata a Deus por esse ministério e eu espero que ele continue crescendo para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amém? Para Jesus. Parece assim uma loucura a pessoa falar, e outros estão falando a mesma coisa,
que é o melhor ano da vida com um caos desse. Que muitos estão dizendo, se o ano terminasse agora, já seria o melhor ano da minha vida. Então, olha que coisa incrível. Por isso que nós não devemos permitir que aquela sensação de desespero, e agora? O que nós vamos fazer? Não, se fecha uma porta aqui, Deus abre uma maior ali. Para ela ficou muito melhor. Fez uma parceria com gente que já constrói. Com gente, você vê que Deus, talvez ela pensava assim, tem que bater de porta em porta, tem que ir conquistando cliente por cliente. E agora? Chegou a pandemia, o que eu faço? Não tenho o que fazer. Aí Deus vem e prepara as parcerias, porque Deus é multiforme. Seja um cardume, seja 153, ou aquele que resolve, que define o seu problema. Amém? Fique em pé, por favor. Fique em pé. Com seus olhos fechados, eu quero que primeiramente, você que está em casa também, dá uma paradinha, entra no mesmo espírito comigo, com seus olhos fechados, faça a visualização, visualize, olhe e veja um junho glorioso. Um junho não natural, mas um junho sobrenatural. Olhe e veja. Olhe e veja um junho de bênçãos, um junho de progresso, um junho de prosperidade, um junho de novidades, um junho de portas abertas, um junho glorioso. Olhe e veja, olhe e veja, olhe e veja, acredite nisso, Deus vai surpreendê-lo, seja o cardume, seja os 153 grandes peixes, ou aquele pescado no anzol, que vai definir a tua situação. Não para de usar a fé. Deus não está operando em 20 ou 30%. Deus está operando em 100%. Acredite nisso. Creia nisso. Visualize isso. Enxergue com os olhos da fé. Talvez os seus olhos naturais hoje só mostram uma redução de salário, a dificuldade, as contas, os boletos, os compromissos que você tem que sanar. Não, agora inverta isso. Se existe uma guerra dentro de nós, da natureza humana contra o espírito e o espírito contra a natureza humana, faz o espírito vencer a natureza humana, porque ele está mais alimentado. Acredite nisso. E agora você vai falar e vai sair pela tua boca, você vai fazer sair pela tua boca que o seu Deus não está operando em 20 ou 30%, Ele está operando em 100%, e Ele vai operar na sua vida nesse mês em 100%, não será em 20%, Ele não está com restrição, Ele não está em isolamento, e Ele vai operar na sua vida em 100%, você vai ver a glória de Deus, você vai ter experiências gloriosas, você vai determinar que esse mês seja um mês extraordinário, um mês de crescimento, um mês de progresso, um mês de portas abertas. Você viu o testemunho da moça? Ela não estava esperando, gente, ela não estava esperando, o telefone dela começou a chover de mensagens, chover de clientes que ela não conhece, clientes novos. Diga que a mesma coisa vai acontecer com você, clientes novos vão chegar, clientes antigos retornarão, clientes novos vão chegar, antigos também retornarão, e você vai ter um mês extraordinário, coisas
coisas maravilhosas vão acontecer. O teu crescimento, o teu progresso, abundância, prosperidade, portas abertas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se você precisa, determina, creia como Jacó, determina o teu salário. Qual será o teu salário nesse mês? Qual será o teu faturamento nesse mês? Qual será o resultado nesse mês? Em nome do Senhor Jesus, diga: o meu salário será de X, a minha empresa vai faturar X, em nome do Senhor Jesus. Até porque eu vivo por fé, eu dependo de Deus, e não dos homens, e Deus vai me honrar, em nome do Senhor Jesus. Ó santo e poderoso Deus, eu profetizo com ela, Senhor, o mês de junho, um mês poderoso, o mês de junho, um mês milagroso, um mês extraordinário de portas abertas. Ó meu Deus, dê a ela, é uma ideia, um negócio, um cliente, uma porta. Abençoa a obra das mãos, ó meu santo e poderoso Deus. Abençoa, Senhor, o negócio dela. Envia a tua unção sobre o negócio dela. Envia a tua unção, abra as portas para aquele que as portas se encontram fechadas. Ó meu Deus, abre uma porta de emprego para aquele que está desempregado. Ó meu Deus, abençoe esse empresário, esse comerciante, esse lojista, esse profissional liberal. Abençoe, meu Pai. Ó meu Deus, que coisas estrondosas, que coisas extraordinárias, fabulosas aconteça esse mês, meu Pai. Ó meu Deus, o teu poder não está restrito. Ó meu Deus, o Senhor não está operando em 20 ou 30%, o Senhor está operando em 100%, meu Pai. Ó meu santo e poderoso Deus, abençoa, Senhor, abençoa, dê ideias novas, dê visão, direção, revelação. Ó meu Deus, dê projetos, que a tua graça, que a tua unção, o teu favor seja derramado sobre a vida de cada homem, cada mulher, meu Pai. Ó meu Deus, que me acompanha nesse momento. Manda, Senhor, manda, meu Deus, seja o cardume, seja os 153 grandes peixes, ou aquele meu Deus, que define a situação dela. Mas, Senhor, o Senhor pode, opera, meu Deus, derrama do teu poder, derrama da tua graça, derrama do teu favor, meu Pai. O Senhor mesmo diz: agindo eu, quem impedirá? O Senhor disse isso, Senhor: agindo eu, quem impedirá? A porta que o Senhor abre, quem pode fechar? Essa é a nossa fé. O Deus de Jacó é o nosso Deus, o Deus da pesca maravilhosa é o nosso Deus. Senhor, o Senhor é poderoso. Os pescadores tiveram uma pesca frustrada. De repente o Senhor entra no barco e eles fazem a maior pesca da vida deles. Uma pesca que anteriormente foi um fracasso. Talvez o mês passado foi um fracasso. Talvez o mês passado, o retrasado, foi um fracasso. Mas este pode ser surpreendente, milagroso, sobrenatural. Faça o mesmo, Pai. Faça o mesmo na vida dessa pessoa. Seja o cardume, seja os 153 grandes peixes a 90 metros da praia, pertinho, Senhor. Ele não precisa ir longe. Ele não precisa ir longe, está aí pertinho dele. O Senhor pode. Coloca na rede dele, Senhor. Envia para as redes dele, Senhor, para as redes dela, esses 153 grandes peixes. Envia, Senhor. Ou aquele um que resolve aquela porta, aquele negócio, aquele cliente, aquela ideia, aquele projeto. Aquele único que resolve. Ou aquele 153 que vem e transborda. Abençoa, Senhor. Dê um mês glorioso, poderoso, estrondoso, sobrenatural. Enxergue isso. Enxergue, acredite. E você vai sair dessa reunião ou dessa transmissão. Você vai dizer isso sem cessar: o meu Deus não está operando em 20, em 30%. O meu Deus está operando em 100% e Ele vai operar em 100% na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. E esse mês será o melhor mês do ano até então.
Este mês será o melhor mês do ano até então. Agradeça a Deus agora pelo melhor mês do ano até então, que será junho. Eu já quero te agradecer, Senhor, que eu quero agradecê-lo pelo o mês de junho, porque eu tomo posse que este já é o melhor mês do ano até então. Um mês glorioso, um mês extraordinário, um mês poderoso, um mês de portas abertas, um mês de coisas estrondosas, um mês realmente para glorificar o teu nome. Glorificar o teu nome. Agora eu vou pedir outra coisa a você. Feche os seus olhos. Tanto você que está aqui na igreja, como você que está em casa. Se veja testemunhando das experiências e dos milagres, das bênçãos que Deus vai derramar sobre a tua vida. Veja isso. Se veja ou gravando um vídeo, ou subindo no altar e testemunhando daquilo que Deus Ele vai fazer na sua vida. Veja, você vai glorificar o nome dele. Veja, para a honra e a glória dele. E assim será. Só para reforçar, diga: o mês de junho será o melhor mês do ano até então. Será extraordinário, será poderoso, glorioso. Diga: o meu Deus não está operando em 20 ou 30%, Ele está operando em 100%, e Ele vai operar na minha vida em 100%, para a honra e a glória dEle, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.